Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quero ler com vocês o capítulo 10, do versículo 12 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. A palavra fala assim, não nos atrevemos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes, ao se compararem apenas um com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram como são ignorantes. Não nos orgulhamos do que se fez fora do nosso campo de autoridade. Antes, nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que incluiu o nosso trabalho com vocês. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que a sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites do nosso trabalho entre vocês. Então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além da sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim ninguém pensará que estamos orgulhando no nosso trabalho feito em território dos outros. Como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar, que orgulhe-se no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Eu quero repetir isso. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, diferente da primeira, ela é uma carta pastoral, uma carta de cuidado, porque aquela igreja, ela tinha cedido ao arrependimento, ou seja, mudado a forma de pensar e mudado a forma de caminhar. Logicamente, as ações, elas são um produto dos nossos pensamentos. Quando nós mudamos a forma de pensar, inevitavelmente nós mudaremos a nossa conduta. E aquela igreja, verdadeiramente, eles tiveram um arrependimento genuíno e sincero, mudaram a conduta, só que continuavam sendo atacados pelos falsos ensinos. Irmãos, e todos nós podemos ser um mensageiro de falsas notícias, um falso profeta em essencial. Tudo que foge da palavra de Deus, irmão, é falso e pode não se tornar verdadeiro. Então, tudo, o manual de fé e de prática e de conduta cristã está dentro da Bíblia. Tudo que foge daquilo, irmãos, às vezes, se nós não tivermos certeza, é melhor que nós consultemos ao Senhor. E Paulo está aqui mostrando o seu serviço apostólico e colocando ali até uma, de certa forma, uma explicação, algo trazendo o que foi que levou ele até lá. E como ele executou essa obra, mostrando o chamado dele para aquela igreja. Mediante isso, eu quero trazer essa aplicação desses versículos para a nossa vida. Vamos lá? Fala assim, nós não nos atrevemos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar como eles, que se julgam tão importantes, ao se compararem apenas um com os outros, usando a si mesmo como medida. Só nos mostram como são ignorantes. Paulo está falando justamente aqui dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos mensageiros que introduziram uma mensagem diferente, irmão. E ele está dando uma lição de vida para nós. Porque, irmãos, muitas vezes nós usamos de comparação com a vida dos outros. Irmãos, nós resolvemos seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo é, de fato, o nosso maior exemplo. Então não se compare e não discuta com pessoas que não querem mudança. Eles agem na ignorância. Não têm o conhecimento completo do Senhor Jesus e nem da obra, nem do chamado que eles trouxeram para a nossa vida, do que ele trouxe para a nossa vida. Toda vez que nós entramos numa linha de discussão com pessoas que não entendem a nossa fé, irmão, normalmente essas pessoas nos trazem justamente para aquilo que é o nicho delas, para aquilo que é o habitat delas, para aquilo que é o campo de influência delas.
Uma águia, por exemplo, quando vai lutar com a cobra, irmão, ela pega ela, eu já vi uns vídeos, não sei se vocês já viram, e leva ela até o mais alto céu, porque lá o ar é rarefeito. A cobra para de respirar e perde a sua força. E o inimigo, eu tenho visto o inimigo usar dessa tática, irmão, com alguns cristãos. Ele leva os cristãos, os crentes, ao campo de batalha, ao terreno de batalha delas. Para quê? Para que eles venham perder a força e perder a fé. Então nós não devemos usar de comparação, irmãos. Olha, Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quero fazer uma pausa. Irmão, não peça conselho para quem não lê a Bíblia. Um impiedoso vai te dar conselho impiedoso. Fala, nem se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, as pessoas que não querem mudança, elas estão seguindo ao caminho de morte. Nós queremos vida, queremos nos arrepender, então não discuta. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas pessoas, principalmente aqueles que estão lutando por uma restauração de relacionamento, se assenta na roda de escarnecedores. E o que é o escarnecedor? É a pessoa que zomba de Deus. Quem é a pessoa que zomba de Deus? Gálatas 6 nos diz: aqueles que plantam na carne. Ou nós plantamos no Espírito, plantamos o bem. O nosso campo de ação, as nossas armas são celestiais. Não devemos nos assentar, ou seja, até colocar um tempo de descanso. Por quê? Aquelas pessoas têm um grande potencial de nos influenciar e nos fazer mudar de ideia. Nós já temos a mente fixa. E eu gosto de Provérbios 20:14, porque fala assim, ó: nada vale, diz o comprador. E normalmente quem desdenha, irmão, quer comprar, tá com inveja. E é justamente isso que estava acontecendo ali com o apóstolo Paulo. Estavam, denegrindo a imagem do apóstolo Paulo. Estavam justamente trazendo uma dificuldade entre a autoridade do apóstolo Paulo e aquela igreja. E Paulo estava justamente ali se impondo. Então nós precisamos entender isso. Olha, a palavra fala: não nos orgulharemos do que se fez fora do nosso campo de autoridade. Antes nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. Ele está falando que Deus que confiou esse trabalho. E o que é de Deus para nós, irmãos? Olha, é de Deus para nós. Ninguém pode tirar. Eu quero te falar, ninguém pode tirar. O inimigo pode tomar temporariamente, fazer barulho, e acredite, ele vai fazer muitas vezes, ele vai trazer dificuldade, quer trazer falta de fé, vai usar as pessoas, mas aceite o limite, irmão. O nosso espaço de atuação é limite. Aceite o limite, a liberdade irá chegar. Aceite o limite, a paz invadirá o seu coração. Nós não precisaremos fazer nem nada mais, nem nada menos daquilo que Deus nos chamou para fazer, irmão. Então aceite os limites, sabe? O que Deus tem para você é somente seu, irmão. Aquela igreja de Coríntios foi dado a Paulo, e é Paulo que cuida. Olha o que fala em... Quero ler com vocês aqui o Salmo 119, versículo 96, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte, só um momento. Olha só, um versículo sobre limites, fala assim, ó: a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ou seja, o mandamento, quando a palavra fala mandamento, fala lei, fala palavra, é a mesma coisa, significa promessa. E tudo que está dentro da palavra de Deus para nós, ela traz justamente aquilo que é o Senhor, ou seja, Deus é ilimitado, irmão, nós somos limitados. Nós vamos passar por crises, por sentimentos negativos, vamos ser atacados pelos perseguidores, por pessoas que nem nos conhecem, nem conhecem a nossa história, vão falar mal, vão nos difamar, vão maldizer. E não dando ouvidos ao maldizente, cessa-se toda contenda. Então aceite os limites, que a liberdade e a paz vai chegar. A toda perfeição vi limite. A perfeição para nós ela é dada através de limites. E olha o que ele continua falando. Ele fala assim, quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. E se tem uma coisa que eu aprendi, irmão, é que Deus não erra. Então, seja sério
e sincero, meu irmão, sobre o seu chamado. Assim como Paulo fala, tenho autoridade sobre vocês. Agora, cabe a cada um daqueles que estão debaixo de uma autoridade espiritual, irmão, aceitar ou não. Não ultrapasse os limites. Paulo falou assim, ó, nós não ultrapassamos esses limites, estamos escrevendo para vocês para explicar. E entenda uma coisa, toda pessoa que tem autoridade sobre outra, uma pessoa que foi estabelecida sobre profeta, pastor, presbítero, sobre outra pessoa, ela tem uma característica, irmão, ela nunca aponta para si mesma. Assim como Paulo falou, nós trouxemos, fomos os primeiros que levamos até vocês a boa nova de Cristo. Eu gosto dos bereanos em Atos 17, porque eles observavam Paulo e iam na palavra para saber se tudo que Paulo falava era verdadeiro, se condizia com as escrituras. E eu desafio vocês a fazerem isso, irmãos. Mergulhem nas escrituras para ver se aquilo que eu falo a vocês tem sentido bíblico, está dentro da palavra de Deus. Sabe? Porque a minha intenção aqui não é trazer vocês para mim, é levar justamente vocês a Cristo. É nos levar a Cristo, nos aproximar cada vez mais de Cristo. E tem muitas pessoas, irmão, tem muitas pessoas mesmo que usam disso, usam da sua autoridade como pai, mãe, usa da sua autoridade como pastor, usa da sua autoridade política. Para quê? Para se assenhorar, para tomar conta das pessoas. Olha o que Pedro fala. Eu amo esse versículo de Pedro porque ele traz essa explicação, porque em nenhuma relação pode haver abuso. Primeiro de Pedro, capítulo, deixa eu ler, né? Eu vou ler na versão Ferreira de Almeida. 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 2 ao 4, fala assim, ó, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Que é apacentar? Trazer paz, irmão, curar. O rebanho é de Deus, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus. Irmão, quem foi chamado vai enfrentar dificuldade. Quem foi chamado vai enfrentar ingratidão, vai enfrentar rejeição, vai enfrentar desprezo, vai enfrentar traição, vai enfrentar muitas coisas, mas não é por força, irmão, é segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nós devemos entregar o nosso caminho ao nosso chamado por simples vontade. Eu estou falando de pastor, meu irmão, mas minha irmã, se você coloca a palavra de acordo com aquilo que é o seu chamado, ó, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E tudo que nós somos levados, irmão, é de exemplo, ou seja, nas nossas atitudes. As nossas palavras, elas podem até trazer uma comoção, mas é o nosso exemplo que arrasta as pessoas para Jesus Cristo. Um exemplo de fé, de superação. Essas são as chaves que abrem a porta dos corações daqueles que foram colocados sobre como rebanho para nós. Vão desejar serem resilientes como nós, porque a nossa força está em Deus. Ó, e fale, quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, aqueles que foram chamados primeiro, como o Tiago fala, os primeiros frutos de uma colheita de Deus. E esses são os presbíteros, anciãos, aqueles que são um pouco mais antigos na fé. E aqui está falando das duas. Tem que haver esse equilíbrio, sabe? Não ultrapassar os limites, irmãos. Não, sabe, querer escolher pela pessoa. Deixa ela escolher. Deixa ela escolher. O Senhor trabalha diante das escolhas. Nós devemos confiar em Deus. E Paulo fala, ele continua falando, ó, também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se ampliem o limite dos nossos trabalhos entre vocês. Vocês percebem que o trabalhar de Deus não sobre uma pessoa vai muito além de um trabalho exercido sobre nós? Por exemplo, quando nós fomos chamados para pregar para nossa casa, levantado como exemplo, o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para falarem com as pessoas que estão ao redor, irmão. Então, olha, cada um tem a sua parte a fazer. Tem aí aquele ditado aí no mundo que fala ado, cada um no seu quadrado, e é mais ou menos isso que Paulo está falando aqui, irmão, de modo bem simplista, mas cada um tem a sua parte. Quanto todos contribuem, o crescimento é inevitável, irmão. E principalmente, ó, quando todos contribuem, traz leveza, porque cada um, não vai haver sobrecarga de trabalho a outras pessoas, as pessoas não vão
precisar fazer o trabalho de outras pessoas. Nesse momento nós percebemos, sabe, que há um crescimento, sabe, há um crescimento e há uma leveza de trabalho. Na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, Paulo fala: Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus, o Todo-Poderoso Deus é que nos dá o crescimento. E para isso nós precisaremos ser pacientes em nosso trabalho, irmão. Para isso nós precisamos ser pacientes na obra que o Senhor confiou em nossa mão. Nunca atravessar o pé pela mão, sabe? Às vezes a nossa humanidade, ela entra em crise, porque nós não vemos mudança nas pessoas a qual nós fomos colocados. E não vemos, irmão, muitas vezes nós não vemos. Por quê? O trabalhar do Espírito Santo é interno. O trabalhar do Espírito Santo se dá dentro do coração de cada pessoa. São em momentos da madrugada, sabe? Momentos na noite, em momentos em quando elas vão fazer comparação, sabe? Da vida delas com a nossa vida. Momentos em que o Espírito Santo tem a capacidade, através de um quebrantamento, ministrar o coração. O Espírito Santo é um Lorde, irmão. Ele não vai entrar abruptamente, ele vai esperar o momento certo para falar com a pessoa a respeito daquilo que deve ser o arrependimento de cada um. E cada um tem a sua parte. Fez a sua parte, irmão? Descansa o coração, minha irmã. Você plantou? Descansa o coração, minha irmã. Apolo vai regar. Apolo, você regou, meu irmão? Descansa o coração, Apolo. Deus vai dar o crescimento. E continuemos. Mas agora a palavra dá uma advertência. Ela fala assim, ó. Então poderemos anunciar, ó. Fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares. Por quê? Pelo contrário, esperamos que a sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites do nosso trabalho entre vocês. Haverá crescimento. Então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além de sua região, onde ninguém está trabalhando. Assim, ninguém pensará que estamos orgulhando do nosso trabalho feito em território dos outros. É impressionante essa colocação de Paulo. Por quê, irmão? Termine primeiro aquilo que Deus lhe confiou. Há um término de trabalho. Muitas pessoas, irmão, e principalmente no mundo de hoje, não conseguem terminar aquilo que começaram, não conseguem enfrentar os seus problemas, não conseguem confrontar as suas dificuldades. O que elas fazem? Elas abandonam. Assim como Jesus chama Lázaro, vem para fora, Lázaro, e pedem eles para remover a pedra, e a pedra fala justamente daquilo, de um obstáculo. As pessoas colocam a pedra por cima daquilo que está morto, mas aquilo que está morto consegue fechar, e às vezes Deus está querendo trazer a vida. E é necessário nós terminarmos o trabalho, porque às vezes não vai terminar em morte alguma coisa que nós começamos, vai terminar em vida. Então termine o trabalho para começar outro. É através do término de uma história que Deus vai nos dar uma outra história. Termine as coisas velhas, sabe? Encerre ciclos. Não abandone ciclos, não coloque uma pedra sobre aquilo que está morto, porque o que está morto pode feder em algum momento, a área que está morta. Então terminar, meu irmão, vai ser sempre importante. Olha, eu tinha uma dificuldade enorme, irmãos, mas enorme mesmo, de terminar aquilo que eu começava. E eu falo isso de todas as coisas. Eu falo de um trabalho, eu começava, logo eu queria sair, começava um relacionamento, logo eu queria parar porque dava trabalho demais, e aquilo ia gerando feridas dentro do meu coração, irmão. Mas a palavra, ela nos instrui e ela é verdadeira a terminar, sabe, tudo aquilo que nós começamos, a tudo aquilo que o Senhor deu para nós, porque precisa se encerrar ciclos para que novos ciclos comecem em nossa vida. Paulo ia terminar com aqueles irmãos primeiro. Ó, assim que a fé de vocês crescerem, estiverem maduros na fé, ou seja, prontos para exercer a missão que Deus lhes confiou, eu posso ir para outro lugar e abrir novos espaços para Jesus Cristo. Quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte, quero ler na versão viva: terminar algo é melhor do que começar. A paciência vale mais que o orgulho. E paciência e orgulho estão em contradição, você percebe? Então, continue, meu irmão. Continue até que o Senhor fale, que ali não é mais tempo. Olha, no versículo 17 ele fala: como dizem as escrituras, quem quiser se orgulhar,
Orgulhe-se somente no Senhor. E esse é o nosso orgulho, irmão. Por quê? Aqueles falsos mensageiros, aquelas pessoas que maldiziam, estavam cavando a sua própria cova. Deixa os pecadores para lá, irmão. Sabe, quando tentarem te diminuir, quando tentarem mostrar para você que você não é capaz, como te chamarem de falso mensageiro, de falso apóstolo, quando te chamarem de fraude, aponte para Cristo. Aleluia! Aponte para Cristo. Por quê? Porque eu estou servindo um chamado celestial. Então, é Deus que vai trazer, irmão, todos os recursos disponíveis para que eu possa executar aquele chamado. Irmão, todos os meus pecados foram perdoados. Os presentes, os pecados passados e os pecados futuros. Todos os seus pecados foram perdoados. Desde que você continue no processo. Desde que você siga a direção que Deus lhe deu. E aqui nós precisamos fazer essa ressalva. Irmão, você está cumprindo o propósito que Deus colocou no teu coração? Você está, sabe, caminhando diante, ou você está caminhando na sua própria vontade, nos seus próprios caminhos? Se não, essa palavra não é para você, irmão. Essa é para aquelas que estão cumprindo o chamado celestial. E 2 Coríntios, capítulo 2, e eu tenho que ser claro com isso, irmão. Essa é uma verdade. Deus não justifica pessoas que saem dos limites. Deus não justifica pessoas que não têm temor a Ele. Não. Ele entrega as pessoas, e isso pode ser o maior juízo, entregar ela ao próprio pecado, à própria plantação dela, irmão. Olha, a palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e na dificuldade, porque quando estou fraco é que eu estou forte. Porque a graça dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmãos. E era o que Paulo estava vivendo, insultos, perseguição. Muitas vezes nós viveremos isso em nossa vida por fazer a obra de Deus, por fazer aquilo que Ele confiou, aquele sonho no nosso coração. Muitas pessoas vão agir com injustiça com nós, irmão. O caminho de levar chamado de levar o caminho, a verdade e a vida atrai muita ingratidão, atrai muito disso, irmão. Então não se preocupe. E eu quero terminar porque no versículo 18 fala: quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado por Senhor. Vocês já repararam? E aqui está falando justamente das pessoas que carregam a falsa mensagem, os falsos apóstolos, os falsos profetas. Tem pessoas, irmãos, que se dirigem pela carne. Eu gosto eu ministrei até anteriormente, mais cedo, sobre Romanos 8,14, que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito, mas tem aqueles que agem de forma contrária e estão até dentro da igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, se eu não me engano, 1 ou 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, falam de homens que convenciam as mulheres e a levavam aos seus próprios desejos pecaminosos. É aquelas novinhas que chegavam na igreja, sabe, com a roupinha curtinha. E uma mulher de roupinha curtinha, na verdade, ela tá carente emocionalmente, né, irmão? Que ela quer conquistar as pessoas pelo próprio corpo, porque é tudo que ela é, não é verdade? É tudo que ela tem, é o corpo dela. Hoje tá na moda, meu irmão. Ser fiel é demodê, e bonito é quem trai, é quem usa uma roupa descolada, mas nós não pertencemos. Mas eu gosto dessa expressão porque são levadas pelos seus desejos. É a mesma palavra que fala justamente de Romanos 8,14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ou seja, são levados, irmão, as pessoas são levadas. Agora, quando nós deixamos ser levados pelo Espírito, quem nos justifica é Deus. Nós não elogiamos a nós mesmos, quem nos justifica é a Deus. Ele fala: o importante é ser aprovado pelo Senhor, e é isso que deve estar dentro do nosso coração. Então, meu irmão, deixa Deus te justificar. Minha irmã, deixa Deus te justificar, deixa Deus trabalhar. Olha, Romanos capítulo 8, quero ler 3 versículos sobre a justificação de Deus. Na sequência, o versículo 30, 33 e 37. Ele fala assim, ó, eu vou ler na versão Ferreira de Almeida. Diz assim, ó: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E depois da justificativa, que é o que todo mundo espera, e a estes também glorificou. Agora no versículo 33 fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica.
E no versículo 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais vencedores, por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Então, quando te confrontar, irmão, aponta para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a nossa força. Não faça o mesmo que eles estão fazendo por você. Se estão te rejeitando, ame-os. Se estão te traindo, perdoe-os. Se estão te perseguindo, ore por eles. Se estão te odiando, meu irmão, mostra a tua vida, não replica a mensagem, não seja igual a eles. Nós fomos chamados para algo muito maior e vivenciaremos isso tudo em nome do Senhor Jesus, sabendo que todo sacrifício tem uma recompensa na mão do Cordeiro. O Cordeiro tem, meu irmão, uma recompensa pelas tuas lágrimas, pela tua força e pelo teu sacrifício. Aguenta firme na missão. O Senhor vai te honrar muito, meu irmão. O Senhor vai te honrar muito. Minha irmã, fiquem todos com essa palavra na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.